Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas.
Graça e paz, irmãos e irmãs da Igreja Metodista Central de Diadema. Vocês estão bem, MCD? Nós estamos aqui nesse segundo dia de devocional, nessa caminhada de 40 dias, né? Nós estamos no propósito, né, de jejum, oração, 40 dias, né? 40 dias de amor, por amar mais a Deus, a Igreja e ao nosso próximo. E hoje eu quero ler com você um texto que é fantástico. Abra a tua Bíblia no Mateus capítulo 6, 24 a 33. Nessa devocional de manhã, né, tanta coisa a gente pode, né, ser inspirado, ser tocado agora com essa palavra maravilhosa de Jesus que diz assim, Mateus 6, 24 a 23. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou ao beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua própria vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial que vocês precisam delas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Que palavra maravilhosa para começar o nosso dia. Talvez você vai ver hoje no começo do dia, talvez você vai ver amanhã à tarde, ou mesmo nesse domingo à noite, não sei que dia você pretende, né, o horário que você pretende ver esse vídeo. Mas eu quero, uma certeza eu tenho, meu irmão e minha irmã, que esse texto fala muito sobre como nós somos encurvados, como a nossa natureza humana é encurvada a dar importância àquilo que é menos importante. Como nós somos, sabe, encantados, a gente se encanta, né, por coisas menos importantes. Esse texto fala muito sobre isso, né? E é engraçado que muitas vezes a gente pode já ter ouvido outras pessoas, pastores, né, ou alguém da nossa família mesmo falar assim, olha, não dê valor máximo aos relacionamentos, não ao dinheiro, né, mas aos relacionamentos, primeiro com Deus e depois com as pessoas. Ou você pode ter ouvido coisa assim, dê valor máximo aos relacionamentos, né, não ao tempo, mas relacionamento a Deus e com os homens, né, e com o próximo. Ou você pode ter ouvido simplesmente falando assim, olha, não gaste todo o seu tempo no trabalho, né, mas dê prioridade aos relacionamentos, primeiro com Deus e com o seu próximo. Você vai dizer, pastor, isso eu sempre ouvi. A minha vida inteira eu ouvi sobre isso. E é verdade, nós todos já ouvimos e sabemos isso. O problema, meus irmãos, minhas irmãs, é que nós temos em valorizar. O problema que nós temos em valorizar os relacionamentos não está em nós conhecermos isso, porque todos nós conhecemos e sabemos que nós devemos priorizar a Deus e ao próximo. Mas o problema está na prática. A prática é difícil. E olha só como o nosso coração, né, nossa mente, ela é encantada a se desvirtuar, né, a focar naquilo que não é importante para a nossa vida, aquilo que não é essencial. Talvez você acorde num dia de manhã e fale assim, não, hoje eu vou começar aqui com a minha leitura, com a minha oração, e você cai na bobeira de ligar essa televisão e logo você está prendido pelas notícias, né? Você fica preso ali às notícias, aos gols do dia anterior e coisas do tipo, né? Então, assim, são muitas e muitas situações. Às vezes o teu filho, né, quer conversar com você, mas você está cheio de tarefas, então você pede para ele falar rápido, né, porque você tem mais coisas para fazer, né? A sua esposa vai conversar com você e muitas vezes, né, o seu marido, e você está ou fazendo alguma atividade, né, e não dá muita atenção, está ali, mas não está presente. Você viu como normalmente, né, nesses exemplos bobos, mas do nosso cotidiano, nós demonstramos que a nossa prioridade nem sempre é as coisas, né, aquilo que Deus nos coloca como prioridade?
E poderíamos falar de muitas outras coisas. E agora, o mais interessante, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós nunca mudaremos as nossas prioridades, relacionais, ao fazer continuamente um exercício, né, de um exame das nossas prioridades. O que está querendo dizer com isso? Não é só pensar, mas é agir, né? É refletir sobre as nossas prioridades, mas agir acerca delas. A única maneira de mudar as nossas prioridades é começar a fazer escolhas diferentes nos nossos relacionamentos. Olha que interessante isso, né? Então nós sabemos, mas nós precisamos praticar, nós precisamos agir. Jesus nos ensina a fazer escolhas diferentes. O que ele ensina só requer 2 frases a serem ditas. Olha isso: amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento e toda a tua força, e amarás o seu próximo como a você mesmo. É isso mesmo. Ele nos ensina a prioridade da nossa vida com 2 frases, mas essa prioridade que é definida em 2 frases, ela leva uma vida inteira a ser praticada. Jesus resume em 2 frases, mas para nós é uma vida inteira em que nós devemos praticar. Sabe, irmãos, Jesus nos ensina que nós devemos substituir o nosso velho conjunto de valores por um conjunto novo. Por isso que Romanos 12 vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos segundo o vosso novo entendimento. Primeiro nós precisamos renovar as nossas prioridades, depois agimos como base nas prioridades renovadas. Você quer ver como nós somos muitas vezes levados, né, a dar prioridade àquilo que não é fundamental e não é prioridade para Deus? A pequenas coisas. Você pode fazer um exercício de 30 segundos agora. Olha só que interessante. Eu vou fazer 5 perguntas. Pensa aí na sua casa para você dizer qual é a sua prioridade hoje, atual na sua vida. Então vai lá a primeira pergunta. Qual a primeira coisa que você pensa de manhã? Qual é a primeira coisa que você pensa de manhã? Reflita sobre isso. Segundo, o que a sua agenda revela sobre suas prioridades? O que você programou no dia, na semana, no mês? Vai revelar um pouquinho da sua prioridade. Terceira pergunta, ao olhar para a sua conta bancária, você vai ver o que está sendo pago. Ali também vai revelar um pouquinho de quais são as suas prioridades. Do que você mais fala é a quarta pergunta. Vai revelar também quais são as suas prioridades. E por último, qual é a última coisa que você pensa antes de dormir? Também vai revelar qual é a sua prioridade. E eu não quero, meus irmãos, minhas irmãs, dizer, né, que, por exemplo, comprarmos algo, comprarmos uma roupa, gastarmos dinheiro, né, pensarmos em alguma outra coisa fora do Evangelho é um pecado. Não, não é isso que nós queremos dizer. Mas nós estamos colocando aqui as prioridades, porque esse texto fala sobre prioridades. Então nós queremos pensar e refletir nesse texto a partir do ponto da prioridade, né? Ao considerarmos as nossas prioridades, meus irmãos, nós vamos encontrar 3 verdades nesse texto que são vitais. A primeira dela eu quero compartilhar com vocês é: nós não podemos, porque Jesus não disse, sabe? Jesus em nenhum momento ele diz que não devemos ou que é melhor não tentar, né, servir a Deus e ao dinheiro. Jesus coloca como uma afirmação, ele diz assim: vocês não podem. Não é que, sabe, nós podemos tentar, nós podemos, né, de alguma forma, não, Jesus está dizendo, vocês não podem. Jesus ensina que valores concorrentes não podem subsistir na nossa vida, porque um acabará subjugando ao outro. O que é isso, pastor? Ou nós damos a prioridade a Deus e ao seu, né, amar a Deus e amar ao próximo, ou nós vamos amar ao dinheiro, né? E isso serve de muitas outras coisas, mas aí nossa mente ainda tenta relutar com esse ensino de Jesus e diz assim: não, pastor, ano que vem eu vou administrar melhor a minha vida, né? E depois eu vou ser capaz de fazer mais, sabe, pastor? Eu vou encontrar tempo para estar completamente comprometido com Deus e para ganhar dinheiro. Irmão, Jesus está dizendo: vocês não podem fazer isso. Vocês não vão conseguir, vocês não podem, isso não é bem-vindo aos olhos do Senhor, né? Bem, aí a gente ainda continua relutando: Jesus não era que nem eu, Jesus não era multitarefas. Não importa o quão bem você consegue administrar a sua vida, meu irmão, ou quantos, sabe, artefatos que economizam trabalho e tempo você compra.
Se tentar se apegar a valores concorrentes, um sempre vai sufocar o outro. E a coisa mais estranha na nossa vida é essa, é que os valores menos importantes quase sempre sufocam os importantes. Não é verdade? Aquilo que é menos importante quase sempre sufoca o que é importante e vital nas nossas vidas. Os valores menos importantes, eles não conseguem cumprir com o que prometem. Que é satisfazer a nossa vida, que é alimentar a nossa alma, eles não conseguem. Mas ainda assim, nós damos mais importância a estas pequenas coisas do que ao que Deus nos manda. Essa é a escolha pelo valor mais importante dos relacionamentos. Tem uma história, meus irmãos, que eu ouvi, só para vocês terem uma ideia, de um rapaz que tinha acabado de sair de um emprego muito bom, né? Pediu demissão. E aí não deu uma semana, ele recebeu um outro convite de uma grande empresa para receber mais ainda do que ele já recebia nessa que ele tinha saído. Só que durante as semanas que ele passou em casa com a sua família, ele fez plano com os filhos de viajar, de conhecer lugares, de usufruir um pouquinho da família. E aí então a esposa disse para ele, não, vai trabalhar, vai lá porque a empresa é grande, não sei o que, você vai ganhar muito mais, né? E aí o rapaz, ele virou para a esposa e disse assim, olha, talvez daqui a 10 anos ninguém na empresa vai se lembrar do sacrifício que eu fiz, né, por trabalhar, pelo meu trabalho. Ele falou, mas o meu filho, com certeza, ele vai se lembrar do que eu sacrifiquei por ter que trabalhar, que foi estar com ele e viajar com ele. Então ele disse para a esposa, se essa empresa me quer, ele vai ter que esperar um tempo, porque eu vou viajar com a minha família. Essa é a escolha pelo valor mais importante dos relacionamentos, uma escolha por aquilo que é duradouro, por aquilo que é eterno. Mas há uma segunda verdade aqui, meus irmãos, nesse texto que eu quero compartilhar com vocês também, que está na pergunta de Jesus. Ele diz assim, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? A nossa resposta é claro que é. Agora o que nos surpreende, sabe, o que surpreende nos valores menos importantes é que quanto mais você os atinge, mais percebe como é pequena a sua capacidade de trazer realização. Você acaba deitando na cama à noite acordado, sabe, com essas palavras martelando na sua cabeça. Não é a vida mais importante? A vida não é mais importante, meus irmãos e minhas irmãs, do que a comida. Jesus está dizendo que é a prioridade. Jesus está dizendo, meu irmão, quais são as prioridades dele. E que nós, como filhos de Deus, também devemos ter. Mas também, meus irmãos, olha que interessante, no terceiro ponto desse texto de Mateus 6, nós vamos falar sobre que tem um poder, sabe, a terceira verdade de Mateus 6 que tem um poder de dar novo foco à nossa vida. Por quê? Porque quando nós entendemos isso sobre as questões de prioridade, nós vamos ver que isso fala também acerca da nossa fé. A palavra diz assim, sabe, a pergunta que Jesus propôs, né, que resultou nessa exclamação foi, se Deus cuida de forma tão maravilhosa das flores que estão aqui e amanhã elas se vão, Ele não vai ter mais cuidado de nós? Ele não cuidará melhor ainda de nós? Não é o que Jesus diz no texto? E a gente pode olhar para esse texto e dizer, puxa vida, se o Senhor diz clara e abertamente que Ele cuida de uma forma excelente, né, de pássaros, de plantas, de árvores, Jesus termina dizendo, não cuidará ainda mais de nós? Então, quando nós falamos sobre amar a Deus, nos relacionar com Deus e nos relacionar com o próximo, nós estamos falando sobre prioridades. Nós estamos falando que a nossa vida, meus irmãos, e como nós manifestamos ela através de relacionamento com Deus e com o próximo, é a prioridade da nossa vida. Para fazer do seu relacionamento com Deus e com as pessoas a prioridade máxima, nós precisamos confiar em Deus. Por isso que também nesse texto fala sobre fé. Você tem fé em Deus? Então saiba, vá se relacionar com alguém, vá amar, servir outras pessoas, crendo de que Deus está cuidando de você. E para terminar, os relacionamentos são mais importantes que as tarefas.
Por mais que o coração humano milite contra essa verdade, sabe, dizendo não, as tarefas são mais importantes, porque as tarefas vão nos dar coisas, não. A Bíblia, Cristo, o próprio Deus nos revela que os relacionamentos são mais importantes do que as tarefas. Vou dar alguns exemplos bíblicos. Olha só, mesmo quando Jesus estava pressionado a passar apressadamente pela multidão para socorrer a filha de Jairo, lembra que Jairo chega dizendo, mestre, vai até minha casa porque minha filha está morrendo, né? Jesus, a fim de dar a uma tímida mulher a oportunidade de expressar a sua fé, não sai correndo, não vai atender a agenda, a atividade de Jairo, mas ele, depois de se relacionar com aquela mulher e com quem estava em volta, aí sim ele vai até a casa de Jairo. Quando os discípulos, sabe, chegam com comidas, depois de serem mandados comprar comidas para Jesus, eles chegam e encontram Jesus conversando, se relacionando com uma samaritana. Eles ficam doidos e dizem, mestre, você não vai vir comer, mestre? Nós estamos aqui, o que o senhor está fazendo aí? E ele diz assim, olha, eu já comi, porque a minha comida é fazer a vontade do Pai. Né? Mestre, venha cumprir a agenda, mestre, venha se atarefar conosco. Diz, não, a minha prioridade é a pessoa. Diz uma entrevista que eu vi por aí, que certa vez um entrevistador virou para o Barack Obama, um ex-presidente norte-americano, e ele perguntou para ele, quem é a pessoa mais importante para você? E aí então diz que esse presidente virou para aquela pessoa e disse, agora é você, porque é você que está aqui comigo. Uau! Como nós podemos aprender com Jesus? Como nós podemos aprender com Jesus, meus irmãos, que relacionamento é a prioridade da nossa vida. A verdade é essa, sempre que há tarefas a serem realizadas, há a tentação de tornar a tarefa que estamos realizando mais importante do que as pessoas. E não é isso que Deus deseja. A minha tendência é valorizar o tempo e as tarefas, mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos ensina e tem derramado esse amor sobre as nossas vidas, de que nós devemos amar a Deus e ao próximo, nos relacionar com Deus e com o próximo. E termino lendo para vocês uma frase em um livro que se chama The Making of Christian Leader, né, de Zondervan, onde uma frase que tocou muito meu coração, que ele termina dizendo assim: Deus não exige de mim que eu realize grandes coisas, mas exige sim que eu aspire à excelência nos meus relacionamentos. Amém? Deus não exige que eu realize grandes coisas, mas Ele exige sim que eu aspire à excelência nos meus relacionamentos com Ele, mas também com o próximo. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, sei, Pai amado, quantas vezes nós somos tentados a priorizar aquilo que não é prioridade. Como essas pequenas coisas, muitas vezes, Senhor, entram nas nossas vidas, ó Pai amado, e tentam, Pai amado, usurpar e roubam o nosso tempo, nossa atenção, Pai amado, a prioridade nossa, Senhor. Todavia, Senhor, Pai amado, tem nos ensinado esse dia que a nossa grande prioridade é amar a Deus e amar ao próximo. Um amor que nos leva a nos relacionar contigo, meu Pai, e nos relacionar também com o nosso próximo. Ensina-nos, ó Pai amado, e que o Teu Espírito, Senhor, possa trazer luz à nossa vida, nos mostrando, Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, ao que de fato, Pai amado, é prioridade à nossa vida. Dai-nos, ó Pai amado, esta palavra e coloque em nosso coração para que gere, Pai amado, frutos, ó Pai, para que possamos aprender e entender, Pai amado, que a prioridade é o relacionamento, é amar as pessoas como o Senhor nos amou. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão por colocar outras coisas, ó Pai, muitas vezes como prioridade em nossas vidas, Pai. Perdoa-nos e ensina-nos a não cometer mais esses erros. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos orar também, terminar agora orando pela sua vida e orando também, meus irmãos, por aquilo que nós estamos preparando na igreja. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esse homem, por essa mulher, para que tenham um dia abençoado, para que possam, Pai amado, sentir esta palavra, Pai amado, em suas entranhas, ó Pai, subindo ao seu coração, transformando o seu jeito de entender e de pensar sobre a vida, Pai. E isso só o Senhor, só o Teu Santo Espírito pode realizar em nós. Que o Senhor nos conceda um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia de paz, um dia de saúde, Pai amado. Um dia, Pai amado, que se tivermos que, Pai amado, enfrentar, Senhor, provações, que estejamos prontos, ó Pai amado, para sairmos vitoriosos
em Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, nós olhamos, ó Pai, por esses 40 dias, por esse jejum que estamos realizando, Senhor. Pai, estamos aqui, Pai amado, nesse propósito de 40 dias, ó Pai, na intenção de aprendermos contigo, Senhor, a amar como o Senhor amou, Pai. Por isso, Senhor, o nosso jejum está diante do Senhor, para nos colocarmos em posição, Senhor, de sermos moldados, transformados, ó Pai amado, segundo este amor perfeito, Senhor. Em nome de Jesus, oramos também para que esse mesmo amor seja sobre a vida, Pai amado, de cada mulher que estará na conferência, Pai amado, no dia 27. Senhor, em nome de Jesus, que esse dia, Pai amado, venha marcar também que as nossas prioridades, ó Pai amado, Pai, vem e sempre serão aquilo que o Senhor tem para nós, o Senhor, Pai amado. Que o Senhor, Pai amado, seja a prioridade dessas mulheres nesse dia. Que o Senhor, Pai amado, marque a história das mulheres nesse dia. E que o relacionamento entre elas, ó Pai amado, venha expressar, Pai, esse amor perfeito como prioridade na vida delas. Eu creio nesse amor que cura. Eu creio nesse amor, Pai amado, ser derramado sobre a vida delas, para que haja cura, para que elas possam curar outras pessoas e glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, um ótimo domingo na presença do Senhor. Fica com Deus. Tchau, tchau.